Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um assunto muito fácil, mas que muitos alunos ainda têm dúvida com relação a esse assunto. Mas hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Vamos lá? Então o assunto de hoje são frações, partes de uma fração ou termos de uma fração. Aqui eu tenho 2/3 ou 2/3. 2/3 ou 2/3. A parte de cima, o 2, eu chamo de numerador. O traço, essa divisão aqui, eu chamo traço de fração. E o 3, a parte de baixo, eu chamo denominador. O que é o numerador? O numerador indica em quantas partes foram consideradas. Indica em quantas partes foram consideradas. Ok? Esse traço aqui indica fração, divisão. E o 3, o denominador, indica em quantas partes o todo foi dividido. Em quantas partes o todo foi dividido. Exemplo, letra A. Eu tenho aqui esse retângulo dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Dividido em 5 partes. Então, essas 5 partes é o denominador. É o denominador que indica em quantas partes o todo foi dividido. Ok? O denominador, 1, 2, 3, 4 e 5, indica em quantas partes o todo foi dividido. Então o todo foi dividido em 5 partes. Tudo bem? Então, eu coloco o traço de fração e na parte de baixo eu coloco o todo. Em quanta parte o todo foi dividido, que é o denominador. Então o todo aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então o todo foi dividido em 5 partes. O todo foi dividido em 5 partes. Ok? E a parte que está em preto, que está pintada, é o numerador, que indica em quantas partes foram consideradas. Então foram consideradas 2 partes. Ok? Então o todo é o denominador. Em quantas partes foi considerada, que é a parte pintada, é o numerador. Então eu tenho 2/5. O 2/5. Ok? Letra B. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Então o todo foi dividido em quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4. Então o todo foi dividido em 4 partes. E a parte pintada, que é o numerador, quantas partes foram consideradas? Uma parte. Então, essa fração é 1/4, ou 1/4, ok? Aqui, quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi dividida em 6 partes, que é o denominador. Quantas partes foram consideradas? 1, 2, 3. 3 partes. Ok, pessoal? Fácil, né? Letra D. Quantas partes foi dividida? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. Então, foi dividida em 12 partes. Então eu conto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. Então foram divididas em 12 partes. Quantas partes foram consideradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então 6/12. 6/12. Então a partir
de 10, eu já coloco a palavra avos. Por exemplo, 6 onzeavos, 6 dozeavos, 6 trezeavos. A partir de 10, aqui eu já boto a palavra avos. No caso aqui deu 6 dozeavos. Tudo bem? Letra E. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, foi dividido em 16 partes. Foi dividido em 16 partes. Quantas partes foram consideradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes foram consideradas. Então, 8 16 avos. Tudo bem? 8 16 avos. Letra F. Letra F. Eu tenho esse círculo aqui, ou essa bola dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é dividida em 8 partes. Então, o todo sempre é embaixo. Ok? No denominador. O todo é sempre no denominador. Quantas partes consideradas? 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 partes consideradas. Ok? Então, 4 oitavo. Ou 4 sobre 8. Letra G. Eu tenho esse círculo aqui dividido em 1, 2, 3, 4. Então, em 4 partes. Certo? 4 partes. Quantas partes foram consideradas? 1, 2. Então, foi considerada 2 partes. Então, 2 quartos. Ok? 2 sobre 4. Esse outro círculo, eu tenho 1, 2. Então, foi dividido em 2 partes. Quantas partes consideradas? Considerada uma parte. Então, 1 sobre 2 ou meio. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos dar os valores e vamos pintar de acordo com a fração. Ok? Pronto, pessoal. Agora nós vamos fazer o contrário, certo? Nós estamos dando a fração e vamos colocar esse valor dentro da figura. Tudo bem? Então aqui eu tenho 3 sexto, 3 sobre 6. Então esse 6 aqui vai ser a quantidade que eu vou dividir o todo. Aqui é meu todo. O denominador de baixo é a quantidade que eu vou dividir o todo. Então eu dividi o todo aqui em 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi o todo em 6. E o numerador, o de cima, são as partes consideradas. Então são 3 partes consideradas. Então eu vou pintar as 3 partes. Pode ser assim, ó. Então não importa como você queira pintar. Certo? Então o todo, 6, né, as partes consideradas 1, 2, 3, certo? Beleza? Tudo bem? Aqui o todo, 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tem uma a mais. 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? As partes consideradas, 2. Então, posso botar junto ou separado. Então, 2 partes consideradas. 2 partes de 7. Ok? Aqui, o todo é 2, certo? E a parte considerada 1. Pronto. Então, 1 sobre 2 ou meio. Aqui, o todo foi dividido em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. Partes que foram consideradas 3. Então, pinta as 3 partes. Ok? Pode ser junto ou separado.
certo? Aqui, partes divididas do todo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2 vezes 4, 8. Partes consideradas 2. 1, 2. Ok? Bom, pessoal, muito fácil, né? Muito tranquilo. Ok?